o irmão aqui. E, Rodolfo, é contigo agora. Você percebeu que a gente está iniciando a campanha de missões mundiais, né? E deve ter percebido que tem algumas bandeiras aqui de países onde há trabalho missionário, mas essa bandeira daqui talvez você não tenha reconhecido. Nem eu reconheceria se eu visse a primeira vez. Mas a gente vai conhecer já já um pouquinho mais desse país, tão distante e tão diferente do nosso, mas onde Deus está atuando também. Hoje a gente está com a presença aqui do nosso irmão Alessandro, e você não está vendo aqui a Raquel nem o Gabriel, mas eles estão lá no culto infantil. A irmã Raquel está falando também sobre o trabalho que eles realizam lá no culto infantil, falando para as crianças. E nós vamos ser abençoados pela vida do irmão Alessandro, que já tem dedicado aí, junto com a sua família, um tempo de trabalho no campo missionário. O coro cantou agora há pouco a música que fala que há alguém orando por mim. E eu gosto muito dessa canção, e nesse período de campanha ela me faz lembrar também do seguinte: quando a gente fala sobre trabalho missionário, não é só uma questão de, como o Hudson falou aqui, investir e deixar que alguém faça esse trabalho no nosso lugar, e solto, isolado, mas é uma questão de se envolver, inclusive se envolver emocionalmente também. Porque missionários são homens e mulheres, são gente de carne e osso, gente que passa por dificuldades, gente que se entristece, que se cansa. Então, ao longo dessa campanha e daqui para frente, adquira o hábito de se lembrar também daqueles que nós não vemos aos domingos, mas que estão trabalhando arduamente no nosso país e fora. Que você se envolva e possa estar se lembrando deles e pedindo a Deus que abençoe a vida deles e o trabalho que eles realizam lá. E está aqui com a gente a irmã Belinha também, que é uma pessoa também apaixonada por missões, e ela vai fazer essa oração pedindo a Deus a bênção pela vida do Alessandro. Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor, humildemente na Tua presença para agradecer todas as bênçãos que nós temos recebido das Tuas dadivosas mãos. Agora, Senhor, neste momento nós queremos nos lembrar de todos os missionários que estão espalhados pela face da terra. Principalmente, Senhor, os nossos brasileiros que sentiram a chamada, largaram tudo e foram. Senhor, que nós não nos esqueçamos de estar clamando pela vida deles e suas famílias. Que nós possamos, com o nosso coração ardente, sempre nos lembrarmos dos nossos missionários. Pessoas que verdadeiramente foram chamadas. Pessoas com as quais nós temos conversado e sentimos que verdadeiramente sentiu a chamada. Porque largaram tudo, todas as conveniências da sua terra, da sua língua, dos seus costumes, e lá estão anunciando a palavra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos, com os nossos recursos, sempre podermos contribuir para missões, porque missões está no coração de Deus e está no nosso coração também. Abençoa o nosso missionário que vai nos trazer a palavra, que o Senhor esteja ungindo a sua vida, da sua família, e que possa abençoá-lo sempre, dando-lhe saúde, alegria de poder servir a Jesus tão longe da sua terra. Ajuda-nos, Senhor, a te servir melhor. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Mary Mary na Belice, bilong Big Pela, stop, one time I'll get a brata na Sussa. E true? Como ninguém respondeu, eu vou ter que traduzir, né? Que a Bíblia fala, quem fala em línguas, que traduza, não é? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? É uma alegria estarmos aqui com os irmãos e conhecer um pouco mais dessa nossa família em Cristo. Primeiramente, gostaria de agradecer a esta igreja e a cada irmão o apoio que vocês, através do coração missionário que vocês têm,
por cada um de nós missionários nos campos. As orações, as ofertas têm chegado até nós. Gostaríamos também que vocês também fossem até nós. Quem sabe marca uma caravana a um dos campos de Junta de Missões Mundiais, esteja lá com os missionários, dando um abraço. Obrigado, irmão. Um abraço, dando um tempo lá conosco, Quem sabe Deus assim der a oportunidade, vocês estejam lá também conosco. Amém? Muito obrigado e que Deus continue abençoando a vida de vocês cada vez mais. Vocês fazem parte do nosso ministério e com certeza agora essa igreja tem chegado quase que até os confins da terra. Porque confins da terra é bem longe, Eu sou mineiro e não posso falar que a Papua é logo ali. É uma das coisas que eu tenho dificuldade em dizer, que Papua é logo ali mesmo, como um bom mineiro diz. Papua, a gente gostaria de mostrar um vídeo, mas o projetor decidiu hoje que estava cansado, de trabalhar, ele decidiu dar uma pausazinha, É um equipamento, ele cansa, a gente também cansa, Então de vez em quando a gente precisa descansar um pouquinho. Então a gente, depois futuramente o irmão Rodolfo talvez possa mostrar aí um videozinho falando um pouco mais da Papua, e eu vou falar um pouco dos irmãos. Papua Nova Guiné é uma Guiné que não é na África. Normalmente quando a gente fala Guiné, é África. Na África nós temos 3 Guinés: Guiné-Bissau, Guiné-Conakry ou República da Guiné e Guiné Equatorial. Essas são as 3 ali. E tem a Papua Nova Guiné, que fica na Oceania. Oceania, ali na Austrália, que a gente conhece mais como Austrália. Oceania, alguns ainda não conhecem muito. Mas ali, do outro lado realmente do mundo. Se pegar o globo que está aqui à frente, aqui, vocês vão ter que dar uma volta inteira no globo para poder chegar até a Papua Nova Guiné. Questão de horário, aqui são quase 10 horas da manhã. Lá já são 11 horas da noite. Os irmãos, o pessoal da Papua já estão dormindo já. De viagem daqui até a Papua se leva em torno de 30, 34 horas de voo, dependendo onde você for passar. Pode chegar aí a 24, 26, ou passar de 40, dependendo aí de como você conseguir comprar a sua passagem. Então, realmente não é logo ali, E na Papua, um dos costumes lá dos povos que vivem, principalmente na parte costeira do país, é de usar saia. Por isso, eu estou com a sainha aqui, lap-lap, que eles chamam lá, tipo uma saia envelope que as mulheres usam aqui no Brasil. Essa aqui é um pouco mais séria, mais tradicional, que os pastores usam normalmente em cultos mais sérios, digamos assim, Posso dizer que existe culto sério ou culto engraçado. Mas é culto de casamento, mais formal, Obrigado, esqueci essa palavra. Mais formal, no culto de ceia, o pastor e os diáconos estão de saia. O coral, tem um coral lá grande de homens, todos usando saia. Eu falei com o pastor uma vez e ele falou, olha, até que eu gostaria, mas minhas pernas não são bonitas, então eu prefiro continuar na calça que tampa melhor. E a camisa lá, eles usam camisa colorida, muito colorida. Essa daqui é discreta, porque eu sou discreto, não gosto de usar camisa muito colorida. Essa camisa é discreta, meus irmãos. Tá? Lá eles usam camisa cheia de flores, com borboletas, com pássaros, muito colorido mesmo. E algumas irmãs já perceberam que eu estou usando uma bolsa, Essa bolsa é masculina, minha irmã. Tá? Bem colorida, apesar da minha também ser discreta, porque eu sou discreto. Essa é discreta, não é tão colorida assim. Ela só tem esse pomponzinho aqui, para chamar a atenção. Imagina os homens aqui saindo na rua com essa bolsinha, não fica nada agradável, De saia com essa bolsinha ainda. O pastor acho que não ia ficar tão teólogo assim, pastor? O seu Shed não ia gostar muito, Então, é lá. A diferença da bolsa da mulher e do homem é o tamanho da alça. As cores são a mesma, a alça da mulher é mais curta, que ela fica assim só, desse jeito. A dos homens ficam de lado. Vou deixar a minha aqui de lado. Ela é chamada de bilum. Então eu não posso vender ou dar essa bolsa para as mulheres, porque essa é bolsa de homem. Não posso dar uma coisa de homem para uma mulher. Não pode. Sinto muito. Mas esse é um estilo ali. As mulheres normalmente ali se vestem com elas chamam de blusa, que vai até a panturrilha.
A blusa da mulher vai até a panturrilha. E embaixo dessa blusa vem a saia que vai até o tornozelo. É uma das características ali do país, porque os homens ali visualizam muito, atraídos pela coxa da mulher. Algumas localidades as mulheres não usam nada da cintura para cima. Mas as coxas elas não mostram, porque o homem é atraído pela coxa. E se ele é atraído pela coxa, ele pode querer fazer alguma coisa errada, e a mulher, para se proteger, coloca uma saia para que o homem não perturbe a sua dignidade, digamos assim. Então ela se protege realmente. É um país muito tranquilo, é um país livre para a pregação do Evangelho. Eles se dizem cristãos, quase toda a Oceania se diz evangélica, se diz cristã. É um país com cerca de 8 milhões de pessoas, mas com cerca de 840 povos, 840 línguas. É realmente uma torre de Babel. É gente cada hora falando uma língua ali, uma confusão de línguas, literalmente. E dessas 840 línguas, 840 povos, 280 não têm a oportunidade que você e eu temos de ter a palavra de Deus na sua própria língua. Quer ver? Vamos fazer um exercício? Levante sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, levante assim. Se for no celular também, levante o celular, não tem problema, não é vergonhoso, Olhe do lado rapidinho, em alguns segundos você vai ver a quantidade de Bíblia que tem. Não é verdade? Pode abaixar, alguns já estão com o braço cansado, a Bíblia muito pesada, No Brasil nós temos aí a Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do diácono, Bíblia da mulher que ora, do adolescente, do jovem, da criança, do bebê recém-nascido, O Arthur ganhou uma Bíblia hoje. Graças a Deus por isso que Deus levantou homens e mulheres como João Ferreira de Almeida e tantos outros, que usados pelo Espírito Santo, trouxeram a Bíblia para o português. Amém? E hoje não só a Bíblia em papel, nós temos a Bíblia digital, que a gente pode ter aí, no mínimo 10, 15 versões da Bíblia, não somente em português, mas nas línguas que a gente queira falar também, nós podemos ter a Bíblia, acesso à Bíblia digital. Muitos povos ainda não têm nem João 3,16, nem nada. Quase 2 mil povos no mundo ainda não tem. No Brasil são quase 100 povos, 100 etnias, que ainda não tem a Bíblia também na sua própria língua. E Deus nos convocou para estar sendo usados pelo Espírito Santo dele, para levar a palavra dele até os povos ali na Papua Nova Guiné, e onde nós estaremos sendo usados por Deus ali. A minha esposa, a Raquel, que está lá com as crianças agora, ela vai trabalhar na área de educação, de alfabetização, que os povos falam a língua, mas eles não escrevem. Então eles precisam ser alfabetizados, tanto crianças quanto adultos, na sua própria língua, para que eles possam escrever, falar, e a língua e a cultura deles também possam se perpetuar. Porque a Papua, diferentemente do Brasil, a terra pertence ao povo. Cada uma dessas 840 etnias, 840 povos, tem o seu próprio território. E dentro desse território, cada família, cada chefe de família, o homem, tem a sua própria terra. É dono da sua terra. Se alguém quer construir alguma coisa, o governo, ou uma ONG, quer construir alguma coisa lá, uma autoestrada, um hospital, escola, tem que comprar a terra do povo. Tem que chegar no dono da terra e comprar a terra, dar o dinheiro, assinar o contrato e tudo para poder comprar aquela terra. E não somente dar o dinheiro, tem que dar um porco. É um porco. Não é pouco não, é um porco. Literalmente. Se você fechar um contrato lá, não adianta você assinar, não adianta você entregar o dinheiro, se você não der um porco para a pessoa para selar o contrato. Então lá, se alguém quer casar, para fechar o contrato, para pedir a noiva para o pai, tem que dar porco também. Dependendo da beleza, a minha esposa, eu teria que dar muitos porcos por ela. E meu sogro seria muito rico, porque ele tem 6 filhas. Então ele seria um dono de uma porcaria. Muitos porcos. E isso é muito usado lá, tanto para as brigas. Às vezes a gente tem alguma contenda, uma discussão com alguma pessoa. Você quer pedir perdão? Peça, mas dê um porco. Aí você vai ser realmente perdoado. São coisas que existem ali na Papua Nova Guiné. Algumas coisas engraçadas, interessantes e diferentes. Mas é um povo simples também. Um povo que trabalha.
não é um povo ganancioso que quer trabalhar para ter. É um povo que quer trabalhar para sustentar a sua própria família, para suprir as suas necessidades. Eles vivem praticamente da agricultura de subsistência, ou agricultura familiar, para atender o que ele precisa. Às vezes, quando precisa comprar alguma coisa, aquilo que ele produz, ele vende para comprar roupa e outras coisas mais que ele não consegue produzir. Para manter as crianças na escola, para fazer uma faculdade, hospital e tudo mais, eles vendem alguma coisa que produz, guardam dinheiro e assim suprem as outras necessidades que eles têm. Diferente às vezes um pouco do nosso mundo capitalista aqui, que a gente quer comprar, mais comprar, saiu um produto novo, um telefone novo, um carro novo, a gente quer trocar. É coisa nossa. Graças a Deus isso ainda não chegou lá. É um povo simples que tem carência da palavra de Deus. Carência de conhecer este Deus realmente. Que praticamente todos os povos ali são animistas. Cultua os espíritos. O espírito da floresta, o espírito da água, do céu, das nuvens. Todos os tipos de espíritos, até dos animais, eles cultuam. E a palavra de Deus não aceita isso. Algumas igrejas chegaram lá e estão combinando, há um sincretismo, uma mistura muito grande entre a igreja e o animismo. Aqui no Brasil não acontece, Estava até conversando com o Rodolfo que existem muitas igrejas animistas, que dizem que pregam o evangelho, mas pregam um evangelho pseudo-evangelho, um falso evangelho, são falsos profetas, que misturam a palavra de Deus com crenças locais, aqui do Brasil. E lá também acontece isso. E a palavra de Deus que a gente quer levar é uma palavra de libertação, que ele vai levar essas vidas a serem libertas das amarras do diabo, de tudo aquilo que o diabo fez nessas vidas, que todos eles, como você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas infelizmente, o diabo chegou primeiro e tem destruído essa imagem e essa semelhança na vida dessas pessoas, naquelas culturas. E cabe a nós, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo que há em nós, restaurar essas imagens para o Senhor. Restaurar essa imagem e essa semelhança nessas vidas, criadas perfeitas, para a honra e glória do nosso Deus, que o diabo tem destruído, e assim a gente vai ser usado por ele para resgatar essas vidas, para estar ao lado do nosso Pai. Amém? E ali nós temos sendo usados por Deus. É um país também que não tem muitas indústrias, tem independência há cerca de 43 anos de independência, é um país muito novo, não tem muitas indústrias, praticamente tudo vem de fora, o custo de vida é bem elevado. Carne, por exemplo, de boi pode custar acima de R$30 o quilo. Frango nessa faixa de R$20, R$25, porco também. Um ovo custa a faixa de R$1,50, R$2. Tomate, dependendo do tamanho, R$2, R$3. É assim, mais ou menos assim. E ali Deus tem nos levado para estar servindo ali. E como não produz muito, como eu sou mineiro, gosto muito de queijo. Tem mineiro aqui? Tem bastante mineiro, Nós gostamos de queijo. Lá não dá para comer muito queijo. Custa na faixa de R$125 o quilo. É importado. A gente é chique. Tem queijo da Austrália. Toma leite da Nova Zelândia. R$6 o litro. R$5, R$6 o litro. Mas nós não precisamos disso, de tudo isso para viver. Não precisamos de tantas coisas que a gente tem aqui no Brasil. Lá a gente consegue viver sem. E a gente coloca outras coisas no local, adapta a nossa alimentação, adapta o nosso jeito de viver para que a gente consiga viver junto com o povo e adaptar com eles. Deus tem nos abençoado e nada tem nos faltado, nós temos bem, tudo tranquilo, tudo na paz, não tem faltado nada, porque Deus realmente prometeu e Ele cumpre, que nada vai faltar para aquele servo dele, para o filho dele. Amém? O nosso tema da campanha desse ano é Eu Sou, a esperança às nações. Eu vou estar lendo aqui o termo, o versículo-chave, para que os irmãos possam escutar um pouco. Não precisa abrir a sua Bíblia, nós vamos fazer como se os irmãos não tivessem Bíblia um pouquinho agora essa manhã. Vamos sentirem um pouquinho de que alguns povos sentem.
Eu vou ler aí João 14:6. Na mitissas e tok ol emosem. Miet mirot. Na mias bilong troktu. Na mias bilong laip. E nogat wan pelaman e na picam long papa long naraplarot. Nogat long mi tassod. Desculpa a irmã que está fazendo a tradução para os irmãos aqui. Vou ler agora em português. Tá? Desculpa. Eu li em Tok Pisin, ou Língua dos Pássaros, né? Que é a segunda língua oficial da Papua. A primeira é o inglês, depois o Tok Pisin, e depois aí as outras 140 línguas. Né? Então, normalmente, em igrejas ali, que ainda não tem a palavra de Deus, o pastor, o evangelista tem que ler numa língua em que o povo não conhece. E dessa palavra ele começa a traduzir e vai dizendo, né? Na mitissa sitokolsem, Jesus disse, Miet mirot, eu sou o caminho. Na mi yas bilong troktu, eu sou a verdade. Não somente a verdade, mas na tradução aqui ele diz, eu sou a raiz da verdade. É mais profundo ainda que em português. Eu sou a raiz da verdade, eu sou a fonte da verdade. Na mias bilong life. Eu sou a vida, mas eu sou a fonte da vida. As, essa palavra as quer dizer fonte, a base, a raiz da vida. Né? Então, ele vai falando e o pregador tem que ir traduzindo e pregando o evangelho, falando da palavra de Deus. Isso vai dificultando porque o irmão tem que ouvir numa língua que não entende, depois mistura tudo na cabeça, na hora de falar em português, atrapalha tudo. Muitas pessoas às vezes misturam e não conseguem seguir e acompanhar o raciocínio. Mas mesmo assim o Espírito Santo está ali, graças a Deus por isso, e pregando a palavra de Deus. Muitos servos do Senhor estão ali pregando a palavra dele, mas quão mais efetivo eles seriam se tivessem a Bíblia na língua deles, para que eles pudessem usar, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus diretamente na língua deles, né? E não é algo feito pela minha capacidade, essa lição da tradução. Eu sou formado em administração de empresas, tenho 6 especializações, sou formado também em química, sou técnico em química também, fiz o curso de linguística aplicada à tradução da Bíblia, na Missão Além ali em Brasília, mas não é nada por isso, não é pela minha capacidade, é pelos cursos que eu fiz, que eu consiga traduzir a palavra de Deus. É somente pela ação do Espírito Santo. Porque nós lemos lá em Atos 1:8, nos diz que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, para nós sermos testemunha. E é um poder capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Quando eu fui missionário, fui do projeto Radical África, da primeira turma, né? E ali no Senegal, quando estive ali, eu fui morar numa vila de pescadores. E naquela vila de pescadores, come-se peixe. Muito peixe. E o peixe, eu não conseguia comer peixe antes. O peixe entrava na minha boca e saía. Eu, quando fiquei sabendo que eu ia para essa vila de pescadores, eu falei com Deus, Deus, o senhor está esquecendo de alguma coisa, eu não como peixe. E Deus calmamente virou para mim e falou, olha, quem te fez? Quem construiu o seu corpo? Quem fez o seu organismo, o seu intestino, o seu estômago? Aí eu falei, foi o Senhor. Se eu fiz, eu posso mudar alguma coisa? Eu falei, com certeza, Senhor. Então ele falou, vá. E eu fui. E comi peixe de várias formas, fritos, cozidos, defumados. Tenho certeza que muitos aqui nunca comeram peixe igual eu comi lá. Mas graças a Ele, eu pude comer peixe e não me fez mal nenhum. Se você tem medo de ir para o campo missionário porque você acha que você não pode comer alguma coisa por limitação física, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo tem poder para mudar isso em você. Amém? Ele tem poder. Ah, mas eu não falo línguas, eu não consigo aprender outra língua. Em menos de um mês eu estava falando essa língua Tok Pisin. A minha esposa também. Ah, porque eu sou inteligente, que eu fiz curso de linguística? Não. Quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, Ele nos dá o poder de falar até línguas de homens, para que nós possamos falar do amor de Deus
a essas pessoas. Mas tudo quem dirige é o amor, que é o principal poder, o dom. Se você ama alguém, se você ama um povo, Deus te dá a capacidade de você orar por este povo, de você falar do amor de Deus para esse povo, mesmo que você não fale a língua dele. Quando estava no Senegal também, eu estava conversando com um rapaz, ele cresceu sendo muçulmano, muito, então ele não falava nem a língua dele, ele falava árabe. E eu conversando com ele, eu descobri que ele falava árabe, era difícil a gente comunicar no início. Eu falava francês e comecei a comunicar em Wolof também, que é a língua oficial assim, ali do Senegal. Mas era estranho, porque eu falava francês, falava Wolof com ele, e ele entendia o que eu falava, só que ele não falava Wolof nem francês, e ele falava árabe comigo, e eu respondia. Como? O Espírito. Ele faz isso. Amém? Ele pode fazer. Não há limites para o nosso poder de Deus. Quer dizer, há um limite sim, se você não quiser ser o que Deus quer que você seja. Porque, meus irmãos, Jesus veio. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pastor. Para todas as necessidades e carências do ser humano, Jesus é a resposta. É a esperança que o mundo busca. Mas Jesus, antes de ir para os céus, Ele falou, vão e sejam minhas testemunhas. E eu vou estar contigo. Ele nos chamou para que nós possamos ir. E ser testemunha é testemunha de algo que a gente viu, que a gente vive, que nós somos. Ao nos enviar, Ele falou, eu vou estar com vocês e o meu Espírito também vai estar com você. Então Ele está em nós. Para nós podemos ser também a testemunha até os confins da terra. Sermos a resposta daqueles que estão clamando, estão esperando. Você pode ser. Esse é o único limite ainda que existe. Se você não quiser ser. Muitos perguntam para os missionários, né, perguntam para mim e minha esposa, como é que a gente teve coragem de largar tudo aqui no Brasil para ir para lá, do outro lado do mundo. Meu irmão, coragem maior tem aquele que não obedece ao chamado de Deus, à ordem de Cristo. Esse tem coragem. Esse sim é um homem ou mulher de coragem, que sabe que se não fizer, ele vai para o inferno. Se não obedecer ao caminho, à ordem de Cristo de pregar o Evangelho, ele vai para um lugar de sofrimento. Esse tem coragem porque gosta de sofrer. Meu irmão, eu quero servir a Cristo. Não porque eu, como falei, sou bom, porque eu nasci numa família cristã, mas porque eu decidi servir ao meu Pai. Eu gostaria de convidar você também a servir a este Pai, a este Deus, que te ama, que te salvou, que entregou o Filho dele na cruz por você. Você ser testemunha até os confins da terra deste Deus que te ama. Ele me amou também, transformou minha vida, mudou tantas coisas na minha vida, que eu não posso falar tudo aqui agora, tudo aquilo que Deus fez em mim e através de mim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, valeu a pena e tem valido a pena. Ele ainda não terminou a obra, mas Ele vai terminar, porque Ele quer com que eu seja a estatura do Filho dele, um varão perfeito. Amém? E como eu disse ali na Papua, o preço é muito caro, o custo de vida é muito alto, mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados e potestades que estão dominando aquele país. E para vencer potestades, não adianta dinheiro, não adianta força, é oração. É aquilo que foi cantado aqui pelo coral, que o irmão Rodolfo mencionou, é oração. E nós gostaríamos de contar com vocês, contar com as suas orações, para que a gente possa estar ali na Papua, sendo usado por Deus, como parte dessa igreja, para pregar o Evangelho ali. Gostaria de contar com as suas orações realmente. Se você gostaria de orar por nós, fazer parte do nosso ministério ali mais diretamente, o irmão Rodolfo tem com ele as fichas
para que você possa preencher no PIN, no programa de intercessão. Você pode orar por nós. Não sei se Deus falou no seu coração ou tem falado com você nesta manhã para que você pudesse estar orando por nós. Tem alguém que gostaria de preencher uma ficha no programa de intercessão? Pode levantar sua mão, o irmão Rodolfo ali, juntamente com o nosso irmão ali. E ao receber a ficha, você vai estar recebendo também um marcador de página, para que você possa colocar na sua Bíblia, e assim estar mais facilmente lembrando das nossas vidas. Que não é somente eu, não é somente Raquel, mas também o Gabriel, nosso menininho, que Deus nos deu, para que nós possamos estar ali juntamente com eles, servindo a Deus ali. Se você também quiser pegar essa ficha e preencher para a adoção do nosso ministério, a partir de R$25 também, você pode preencher. Eu não sei se eu trouxe a quantidade de fichas necessária, eu espero que dê. Mas se não der, a gente providencia mais. Para que Deus, se você possa fazer parte do nosso ministério ali. E assim a gente pode estar com vocês. Você pega, preenche, é rapidinho, máximo 5 minutos você consegue preencher essa ficha. Coloque aí intercessão, ou ofertando também o que Deus falar no seu coração, para estar juntamente conosco ali na Papua Nova Guiné, levando a palavra de Deus, aqueles povos que ainda não têm. Depois aí o irmão Rodolfo pode passar o filme, para que os irmãos possam ver um pouco mais detalhado. A Papua é um lugar muito lindo, maravilhoso, que esses dias para trás agora, infelizmente, na semana passada, teve um terremoto de 7 pontos alguma coisa, nas montanhas, muitas pessoas foram atingidas, muitos missionários foram atingidos com este terremoto. Tem muitos vulcões ativos, alguns estão dormindo, outros estão ativos, mas é um lugar muito bom para pregar o Evangelho. Se você gosta de pregar o Evangelho, enfrentar realmente a batalha, vamos conosco. Pode ser como tradutor, pode ser como educador, como evangelista. Há muitas coisas a serem feitas. O trabalho de tradução também é feito por pilotos de avião, pilotos de barco, mecânicos de avião, mecânicos de carro e tudo mais. Nós tínhamos um sonho de comprar um carro 4x4 para estarmos ali indo às comunidades, mas Deus já enviou esse carro para lá. Uma igreja britânica passou lá onde a gente trabalha e viu essa necessidade, já comprou um carro, uma Hilux, e deixou lá uma Hilux para a gente estar trabalhando ali naquele campo. Tudo que a gente precisar, Deus vai nos dar. E que você também precisar, para cumprir o chamado de Deus na sua vida, Ele vai te dar. É somente você se disponibilizar para Ele. Se você tem dúvidas do chamado de Deus, ou onde que Ele quer que você sirva, pergunte para Ele. Não há problema você perguntar a Deus o que Ele quer de você. Ele não vai ficar com raiva, não vai brigar com você. Simplesmente converse com Ele. Você que é jovem, ainda buscando uma carreira, pergunte para Deus. Pergunte a Ele o que Ele quer que você estude, onde. Ele vai te sustentar, Ele vai dar todo o recurso para você fazer o curso. Se você está casando e gostaria de conversar com Deus também sobre isso, fale com Ele. Ele deu todos os recursos para que eu pudesse me casar com a Raquel. E vai dar para você também tudo que você precisa. Amém? Muito obrigado. Meu irmão Rodolfo, gostaria de orar para os irmãos, encerrando. Pastor Hudson, pode vir. Os irmãos aí vão preenchendo. E você vai orando no seu coração aquilo que Deus falou com o irmão. E você sabe que Deus tem falado na sua vida. Aqui não há tempo para a gente falar tudo. Mas Deus vai falar no seu coração o que você precisa ouvir. Amém? Vamos orar? Mesmo sentado como os irmãos estão. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, na vida de cada filho teu aqui presente, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta igreja, e continue a abençoá-lo, ó Pai, dando cada vez mais discernimento, Senhor, a cada filho teu, para que eles possam ser testemunhas vivas do Senhor, aonde o Senhor quer levar cada um, Senhor. O Rio de Janeiro precisa tanto de Ti, ó Pai, não somente a cidade, como o Estado e o Brasil, Senhor, mas também, quem sabe, alguns sairão daqui para ir até os confins da terra, Senhor. Chegaram do outro lado do mundo, Senhor, pregando a Tua palavra, levando, Senhor, a Tua salvação, a Tua luz, ó Pai, até os confins da terra, Senhor. Obrigado, ó Pai, continue a ministrar sobre
o pastor também desta igreja, sobre a liderança desta igreja, ó Pai, discernimento do Teu Espírito, Senhor, para criar este rebanho a pastos verdejantes, ó Pai, a tranquilos, Senhor, mas mesmo que eles passem pela sombra da morte, ó Pai, pelo vale da sombra da morte, o Teu Espírito, ó Pai, estará com a Tua liderança aqui, Senhor, para guiar o Teu povo, para ajudá-los, ó Pai, para confortá-los, Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja. Continue conosco, Senhor. Continue a nos despertar para a pregação da Tua palavra, para a proclamação da Tua palavra até os confins da terra, Senhor. Use, Senhor, cada vez mais a Tua palavra em nossos corações. Ministra, Senhor, e através do estudo da Tua palavra na escola dominical, nós aprendamos mais de Ti, a Te honrar, a servir a Ti, Senhor, e sermos servos úteis, Senhor, aonde o Senhor quer nos usar. Obrigado por essas vidas, por tudo que essa igreja tem feito pela obra missionária, e continue fazendo, ó Pai, o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.